Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos. Estamos no capítulo 5 da segunda parte, quando Kardec nos fala dos espíritos suicidas e das suas comunicações, nos trazendo um melhor entendimento da sua condição na espiritualidade, após o suicídio, obviamente. Hoje nós vamos ver aqui a primeira parte do duplo suicídio por amor e por dever. Duplo suicídio por amor e por dever. Primeiro vamos ver o contexto e amanhã veremos as comunicações, ok? Então vejamos. Diz Kardec, um jornal do dia 13 de junho de 1862 continha o seguinte relato. A senhorita Palmir, modista, morando em casa de seus pais, era dotada de um exterior encantador, ou seja, era muito bonita, ao qual se juntava o mais amável caráter. Então, ela também era muito doce. Por isso, ela era procurada em casamento. Entre os aspirantes à sua mão, para pedi-la em casamento, ela distinguira o senhor B. Como um é B e um é D, vamos dar um nome fictício para facilitar algo. Vamos chamar o primeiro de B, Bento. E o segundo D, Daniel. Ok? Bento e Daniel. Dois pretendentes. Porque aqui é B e D, lendo-se, mas ouvindo-se B e D pode ficar um pouco confuso. Então vamos completar com o nome fictício, obviamente, porque ele só dá B e D, B e D, B e D. Entre os aspirantes à sua mão, ela distinguira o senhor Bento, que sentia por ela uma viva paixão. Embora ela mesma o amasse muito, então Palmir amava Bento, que amava muito Palmir. No entanto, acreditou ela dever, por respeito filial, render seus desejos de seus pais, esposando o senhor Daniel, não esposando Bento, que ela amava e que também a amava, cuja posição social de Daniel lhes parecia mais vantajosa que a do seu rival. Mas rival na sua mão, para desposá-lo. Então, os senhores Bento e Daniel eram amigos íntimos, vejam, eles eram muito amigos. Embora não tivessem junto nenhuma relação de interesse, eram apenas amigos, eles não cessavam de se verem. Por quê? Porque eram amigos. O amor mútuo de Bento e de Palmir, tornada então senhora Daniel, ok? Não se enfraquecera. Então, ela se casou com Daniel, mas continuava apaixonada pelo Bento e o Bento por ela. E como se esforçavam por suprimir essa paixão, ele aumentava, em razão disso mesmo, essa violência de suprimir. Ele sofria muito em ter que suprimir a paixão que sentia por Palmir. E o que fez então Bento? Bento se casou com uma jovem que também possuía muitas qualidades, e ele fez todo o possível para amar esta jovem. Mas não demorou a perceber que esse meio heróico de casar com outra para tentar aliviar essa paixão de Palmir, com relação a Palmir, mas
não tardou a perceber que esse meio heróico era impotente para curá-lo do quê? Da paixão. Embora durante 4 anos, nem Bento, nem a senhora Daniel, Palmir, faltaram aos seus deveres. Então, veja, eles tinham uma grande paixão um pelo outro, mas não cediam carnalmente a essa paixão, ok? Perdão. O que sofreram não se poderia expressar, porque Daniel, que amava verdadeiramente o seu amigo, ainda tinha isso. Eles eram muito amigos, Daniel e Bento. Então, Daniel, que amava muito Bento, atraía-o sempre, convidava-o sempre para sua casa. E quando esse queria fugir, ou seja, ir logo embora, ficar um pouco e ir-se embora, o Daniel constrangia Bento a ficar. Os dois apaixonados, aproximados um dia por uma circunstância do acaso, que não procuraram, se informaram do estado de sua alma, ou seja, eles se encontraram, enfim, sozinhos e confirmaram um ao outro que se mantinham apaixonados um pelo outro. E concordaram, então, em que começaram a pensar que a morte era o único remédio para os males que sofriam. Resolveram morrer juntos, se suicidarem ambos, ao mesmo tempo. E executarem o seu projeto já no dia seguinte, devendo o senhor Daniel estar ausente de seu domicílio uma grande parte do dia. Então, Bento iria para a casa de Daniel e Palmir, e ali os dois, Bento e Palmir, iriam consumar o suicídio. Depois dos últimos preparativos, os dois, Palmir e Bento, escreveram uma longa e tocante carta explicando a causa de morrerem juntos, não é? Que se deram, ou seja, se entregaram ao suicídio para não faltarem aos seus deveres. Então, estavam sentindo que mais um pouco eles iriam trair Bento, iriam trair a esposa, que eles iriam trair Daniel e a esposa de Bento, e para que eles não traíssem os seus deveres matrimoniais, eles então decidiram praticar rapidamente o suicídio. Estavam sentindo que já não suportavam mais. Terminaram pedindo perdão e rogando que fossem reunidos no mesmo túmulo. Quando o senhor Daniel voltou, encontrou os dois asfixiados. Não há muita explicação sobre isso. Se enforcaram? Como foi essa asfixia? Que não explica muito bem. Só diz que foram encontrados asfixiados. Bom, gás não podia ser, porque não tinha gás naquele tempo, era tudo lenha, não é? Então, não. E até porque ia botar em risco a vida de outras pessoas, se fosse por algum tipo de fumaça, alguma coisa assim. Então, Daniel voltou e encontrou os dois asfixiados. Daniel, esposo de Palmir, agora seu viúvo, não é? Respeitou seu último desejo e quis que no cemitério não estivessem separados. Tendo o fato sido proposto na Sociedade Espírita de Paris como objeto de estudo, um espírito respondeu. Então, não são os dois, ainda não. Um espírito veio falar do estado desses dois, Bento e Palmir, no invisível, ok? Diz o espírito: os dois amantes que se suicidaram não podem ainda responder-vos. Eu os vejo, estão mergulhados na perturbação
e amedrontados pelo sopro da eternidade. As consequências morais de sua falta irá puni-los durante reencarnações sucessivas, onde as suas almas separadas vão procurar-se uma a outra sem cessar e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo. Ou seja, eles vão estar separados, não vão poder se ver e vão pressentir que falta algo, não é? Pressentir, mas eu sinto que existe uma alma gêmea da minha, aquelas situações dos apaixonados, não é? Que levam para outra encarnação esse sentimento. E o desejo, né, de encontrar. É um duplo suplício. Cumprida a expiação, porque toda expiação passa, quando ela se cumprir, estarão reunidos para sempre no seio do eterno amor. Sabemos que não existem metades eternas, não é? Mas aqui, como diria o nosso Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Mas, fato, o amor, quando desenvolvemos uns pelos outros, o amor pode mudar a configuração da nossa ligação em outras encarnações, mas continuamos nos amando profundamente. Mas não mais aquele amor de desejo carnal, nada disso. Superamos isso. Continua o Espírito a dizer: em 8 dias, na vossa próxima sessão, podereis evocá-los. Eles virão, mas não se verão. Uma noite profunda, por muito tempo, os esconderá um do outro. E é interessante, não é? Porque muitas vezes, muitos amores impossíveis, os amantes se matavam, Romeu e Julieta, e para ficarem juntos, mas que decepção, estão um ao lado do outro, mas não se veem. Uma das repercussões dramáticas da escolha de uma falsa solução para resolver um problema que só a confiança em Deus e nos permitirmos enfrentarmos as nossas provas, fugir não resolve o problema, não é? O que resolve o problema é enfrentarmos. E vamos enfrentar na confiança, na certeza de que iremos superar, porque não existe nenhuma cruz que seja maior do que o ombro que a recebeu, não é? Sabemos quem é Deus. Deus é nosso Pai, todo misericórdia, todo bondade, mas também todo justiça. Amanhã nós vamos ver, então, as evocações feitas para esses espíritos e o que elas vão nos trazer, não é? Amanhã estaremos aqui mais uma vez, projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.